Amados, Deus não faz nada à toa, não existe coincidência. E a gente louvou agora nesse momento uma frase que a gente diz assim, que Deus, você acredita nisso? Você acredita que Deus te ama? Porque se a gente acredita que Deus nos ama, nós passamos a viver com o entendimento que Ele vai se manifestar para o bem daqueles que Ele ama. E hoje nós vamos falar aqui em nossa palavra, a gente tem entendimento das nossas orações chegarem aos ouvidos do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia no 1 Timóteo capítulo 4, 15. Quem veio aqui na última terça-feira? Diga amém. Quem não veio, diga, me perdoe, Jesus. Perdoa, Senhor, porque também faltei. Quem achou, diga amém. 1 Timóteo 4, 15. A gente vai continuar aprendendo um pouco mais sobre a palavra. A palavra de Deus fala: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Amém? Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Podemos nos sentar? Eu quero dar boa noite a você que nos assiste, que a palavra hoje venha tocar o teu coração, que tu venhas aprender um pouco mais e que tu venhas sentir o amor de Deus sobre a tua vida. Eu estava nesse momento ouvindo o louvor e eu lembrei de um momento em que eu era escalado para pregar toda terça-feira. E toda terça-feira era sobre cura. E aconteceu um momento muito impactante na minha vida, que meu filho ele foi internado e passou 40 dias numa UTI, num quarto. E o interessante é que eu tinha que voltar. A gente passou o tempo todo ali, quase que dormindo no hospital. Mas o mais difícil era quando chegava a terça-feira à noite, que eu estava escalado e eu tinha que subir ao altar e eu tinha que pregar sobre, e o meu filho estava. Então não existe nada acontece na nossa vida que não seja direcionado por Deus. E eu comecei a falar que talvez você veio hoje aqui nessa igreja esperando uma resposta de Deus. Talvez o laudo, o exame já saiu. Talvez você olhe para a tua idade e diga assim, não tem mais nada para acrescentar. Já vivi o melhor momento da minha vida, já estive até na casa do Senhor, trabalhei, me dediquei, mas agora o meu corpo não vai mais reagir, o meu corpo não reage mais. E o meu corpo está produzindo algo que é maléfico à minha saúde. E talvez você veio aqui e está esperando uma resposta do Senhor. Mas a gente aprende que a gente tem que glorificar a Deus em todos os momentos. A gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque se estamos doentes, pelo menos ainda estamos aqui. Porque se não é mais para estar, nós não estaríamos, não haveria mais propósito, não haveria mais necessidade de Deus se mover e se manifestar nas nossas vidas. E se nós estamos vivos, é porque Deus ainda pode se manifestar. A palavra aqui em 1 Timóteo 4,15 diz assim: medite essas coisas e dedique-se. Eu marquei essas duas palavras ali, meditar e dedicar, porque elas são complementares. Porque você não medita em algo que você não lê. Você não medita naquilo que você não busca aprender. Você não medita naquilo que talvez não seja importante para a tua vida. E quando a palavra fala que medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso, repete comigo, para o seu progresso seja visto por todos. Eu sei que tem pessoas aqui esperando o milagre, amém? Amém?
Ou sou eu que estou esperando o milagre? Eu também estou esperando o milagre de Deus na minha vida. E eu preciso meditar na palavra, eu preciso persistir, perseverar, porque a palavra fala que para que o seu progresso seja visto por todos, para que o filho de vocês sejam curados, e as pessoas entendam que foi Cristo Jesus que manifestou o poder dele na vida dessa criança, para que nós sejamos alcançados, restaurados, casamentos restaurados, saúde, filhos, para que todos vejam do nosso progresso e o que Deus está fazendo. A palavra fala em meditar, a palavra fala em dedicar, e quando eu começo a meditar, e hoje terça-feira é culto de oração, eu entendo que a oração ela é uma petição. A oração, na maioria das vezes, ela é um pedido. Amém ou não amém? Na maioria das vezes, porque salvo uma ou outra vez, a gente ora agradecendo. E dificilmente a gente ora agradecendo por uma coisa ruim que está acontecendo na nossa vida. A gente ora agradecendo quando tudo está bem. Mas algumas vezes, quando tudo vai bem, até a gente esquece de adorar e de orar. A oração é uma petição, é um pedido que nós fazemos ao nosso Deus, mas que, para que haja resposta para esse pedido, é necessário que Ele já tenha falado sobre aquilo que você está vivendo. Se eu estou nesse momento aqui nessa igreja, e eu estou pedindo, Senhor, cura-me, é porque eu entendo que existe promessa de Deus de cura sobre a minha vida. Existe um momento que eu amo que diz assim: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura. Então, quando eu começo a entender que a minha petição, ela está baseada numa promessa de Deus para a minha vida, eu começo a entender que esta promessa que existe, que Deus pode e vai se manifestar, ela é real. É fé. É por isso que eu questionei aqui. Ele me ama, amém? Você crê que Ele te ama? E o que é que acontece, o que é que a gente faz com aquela pessoa que a gente ama? A gente trata bem, a gente socorre, a gente tira do nosso tempo e vai fazer para outra pessoa, porque a gente ama a esposa, a gente ama o filho, a gente ama o marido, a gente não, né? Vocês amam o marido, ama o filho, a filha, o amigo, e esse amor faz com que a gente, às vezes, deixe de olhar para a nossa vida e olhe para a vida dele. Então, quando eu entendo que eu preciso meditar para compreender, para entender que existe uma promessa, e essa promessa vai me respaldar na hora que eu for orar ao meu Senhor, e que com esse respaldo eu posso ter entendimento que Ele pode sim se levantar ao meu favor. Eu tinha pensado em vários exemplos para trazer, e o primeiro exemplo que me veio à mente foi, ontem eu pensei e até escrevi sobre isso, a fornalha. Todo mundo lembra da passagem lá da fornalha? Amém ou não amém? E tem algo forte ali que não é se ajoelhar, não se ajoelhar. O que eu acho maravilhoso na palavra é quando ele diz assim, ó, o nosso Deus, Ele pode vir, mas se Ele não vier, nós não nos dobraremos. Isso tem a ver com a nossa oração, porque a gente começa a entender que Deus pode, e se Ele pode, mas se Ele não fizer, eu não posso dobrar os meus joelhos e aceitar aquilo, o que a sociedade, ou o comédio, o externo, o material, o natural diz que é. Eu não posso aceitar que a vida do filho, da filha, do marido já está decidido,
se na palavra diz que Deus restaura, que a palavra diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. Então, se eu começo a entender que existe promessa, eu entendo que existe resposta. E se existe resposta, depende daquele que pode fazer a meu favor. Dedique-se. Dedicar, amado, exige investimento. Eu costumava tirar algumas brincadeiras do altar. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando maduro, não velho. A gente vai ficando sábio. Mas algumas vezes eu falava de altar, e eu falava um versículo e eu esperava que a igreja completasse. Porque se a igreja não conhece, ela esquece a promessa, ela desconhece a promessa. E se ela desconhece a promessa, ela vive aquém ao que talvez os olhos dela veem. Então, quando eu entendo aqui que eu preciso dedicar-me, talvez eu tenha que tirar o mesmo tempo que eu tiro para a minha rede social, para ler a palavra de Deus. Eu preciso entender a palavra, porque quando eu entendo que meditar e dedicar é eu aprofundar, é eu conhecer. A gente, no trabalho, ontem, me questionaram por que eu pastor. Eu disse, não me questiona que não fui eu, é Deus que chamou. E eu lembro que quando eu sentava aí, a arrogância que tinha ainda no coração dizia assim, se o pastor de lá falar alguma coisa errada, eu saio. Estou aqui até hoje. E estudando, aprendendo, o Espírito Santo colocou no nosso coração que tu não pode se omitir de um chamado para que outras pessoas não capacitadas, ou até mesmo sem chamado, ocupe aquele lugar que é teu. E aquilo me confrontava, porque às vezes a gente ouve tanto falar de situações que acontecem na igreja, mas na maioria das vezes é a gente que se omite, a gente não se dedica a ouvir a palavra, a gente não se dedica a estudar a palavra, e como a gente não se dedica a escutar a palavra, a gente não conhece a palavra, a gente não conhece as promessas, a gente não consegue entender o que é o certo e o errado, e qualquer um que possa ali usar um microfone, ou usar de belas palavras, consegue te convencer, porque a oratória é muito fácil, é só estudar. Mas eu como igreja, eu tenho que entender que existe um papel para mim, eu preciso meditar, eu preciso me dedicar a elas, para que o pastor Márcio não venha aqui no altar e comece a falar de algo bonito, que a filosofia ou qualquer outra comece a te confundir. Quando eu entendo que eu preciso meditar sobre as promessas de Deus, é porque eu preciso conhecê-las para que haja justificativa nas minhas orações. Eu acho que todo mundo passa por isso, orar e a resposta não vem, orar e nada acontece, orar e parece que quanto mais tu ora, pior fica. Ou é impressão minha? Sim ou não? Isso acontece comigo então. Parece que quanto mais eu oro, porque eu vou trazer para mim, parece que aperta mais ao meu redor. Parece que quando eu consegui um respiro aqui, parece que aí vem uma onda e joga água sobre mim. Eu tenho que meditar na palavra, porque eu tenho que conhecer a passagem em que Jesus, Ele está no barco, e que Ele não vai me deixar padecer.
Eu tenho que conhecer a palavra para saber que quando Jesus não estiver no barco, Ele pode vir andando sobre as águas, me socorrer. Eu preciso entender a palavra, porque quando eu olhar ao meu redor, e talvez morte, problema financeiro, doença, tudo se levantou, eu possa dizer para Ele: Senhor, se és Tu, me faz andar sobre as águas. Eu preciso conhecer o que Deus tem liberado para mim. Abra a tua Bíblia, Salmo 116, 1 e o 2. Porque a gente vai começar a compreender que quando eu medito na palavra, eu reconheço a promessa. E quando eu reconheço a promessa, eu entendo que tem base, eu tenho entendimento que Deus pode vir a meu socorro. E quando eu leio aqui Salmo 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha... A tua oração é ouvida, porque a palavra diz assim que eu amo o Senhor, porque Ele ouve a tua oração, Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Eu tenho um Deus maravilhoso, que é o Deus que cura. Então eu sei que Ele pode vir a meu favor. E agora eu sei que esse Deus, Ele ouve a minha oração. Eu entendi agora que Deus, Ele me respalda através de uma promessa que está aqui na Bíblia, que Ele pode inclinar os ouvidos dEle para a minha oração. E isso faz com que, quando o mundo diga que não, a palavra me diz que sim. Quando tudo lá, o exame, tudo me diz que não, eu consigo ter entendimento que eu posso descansar no meu Senhor. Salmos 34, 18, você pode abrir? Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Tu consegue perceber? Existe promessa de restauração, de prosperidade, de libertação. A primeira promessa que eu aprendi, que a bênção iria atrás de mim aonde eu estivesse, e eu comecei a parar de me preocupar. A bênção vai chegar aqui nesse altar, se ela for para mim. E se eu estiver sentado no banco, ela vai chegar no banco, atrás de mim. Porque eu creio na promessa do Senhor com relação a o que Ele disse para a minha vida. Existe promessa de prosperidade. Existe promessa que Ele escuta, e existe promessa aqui que diz: perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Amados, toda a palavra de hoje é uma preparação para depois, quando a gente ajoelhar, porque às vezes a própria palavra fala que a gente pede e não recebe, porque não sabe. Às vezes a gente pode até estar dizendo: Senhor, me cura, porque eu quero. Não, e talvez não seja Senhor, me cura. Talvez seja: Senhor, me cura não por mim, mas que vejam que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome faz milagre, que o Teu nome, e talvez seja a forma como a gente está pedindo. Talvez a gente quer sair do meio do furacão, no meio da fornalha, mas talvez Deus, Ele quer que a gente fique ali,
não porque a gente vai se queimar, mas porque Ele quer que os outros vejam que vai ter um outro ser no meio da fornalha. Porque a história não tem a ver com os três, talvez a história tenha a ver com aquele que apareceu lá. E talvez o que você está vivendo hoje não tenha a ver com o que você está vivendo, mas tenha a ver com aquele que vai se manifestar na tua vida. A palavra de Deus, Lucas 11, 19, Lucas 11, 9, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Você está percebendo que todos os versículos eles estão se encadeando para culminar com o chamado do mover de Deus sobre a nossa vida? Toda a palavra, ela manifesta o poder de Deus. Só que eu tenho que começar a entender que eu preciso começar a visualizar. Por que visualizar? Porque eu sei que tem a promessa, eu sei que Deus pode se manifestar. A palavra diz que Ele ouve a minha oração, a palavra diz que Ele não rejeita. E por que eu ainda não estou visualizando a promessa de Deus para a minha vida? E por que eu ainda não estou visualizando a cura? Se eu creio que existe a promessa, se eu creio que pode haver a manifestação de Deus, se a palavra diz como Ele se manifesta, se a palavra diz como eu chamo a atenção do Senhor, através do meu coração contrido ali, por que eu não consigo visualizar ainda a cura? Porque eu ainda não consigo me ver sarado e curado, porque eu ainda não consigo mentalizar Ele voltando, ela sarada, ou Ele... Porque eu não consigo ainda. Se a palavra diz, por quê? E talvez seja isso que está faltando a gente entender, que a gente tem que começar a viver a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que estão se ainda vem, mas eu tenho a certeza que ela vem. A palavra, João 5, 14, 15, minto de novo, 1 João, Primeira João 5, do 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, então certos de que obtemos o pedido que lhes temos feito. Perdão, amados, vou ler de novo. Esta é a confirmação que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A palavra hoje ela vem nos fortalecer, que nós precisamos meditar na palavra, que nós precisamos estudar a palavra, que nós precisamos visualizar. A fé é manifestar o poder de Deus na nossa vida. A palavra fala que Ele tem um compromisso com a sua palavra, porque a sua palavra é Ele, e Ele é a sua palavra. A palavra testifica a Deus. Então tudo que está escrito aqui é Deus. E se eu entendo que a palavra é Deus,
eu não posso ter sombra de dúvida quanto ao manifestar dele na minha vida. Em João 15, 7, agora sim, João, João 15, 7, a palavra de Deus nos diz: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. A regra não é se permanecerem em mim, a regra é se as minhas palavras permanecerem em vós. As minhas palavras. E qual é a palavra de Deus que você está te segurando? Que vai voltar, que vai sarar, que vai restaurar, que Ele pode, que Ele faz, o que Ele já fez? Qual é a palavra de Deus em que você está se segurando? A gente às vezes lê o versículo de forma errada. E as minhas palavras permanecerem em vós. Amados, o convite hoje é você refletir sobre a forma como nós estamos nos comunicando com Deus. Pode ser que você, e eu estou generalizando aqui, nem leia a palavra. Pode ser que você leia e nem medite. Pode ser que você até medite, mas largou de mão. Pode ser que você até mantenha ali a assiduidade, mas você só lê e não consegue ainda visualizar isso na tua vida. Você ainda não consegue colocar em prática aquilo que Deus mostra para a gente como certo. Em Daniel, ele começa a orar, e quando o anjo vem e fala com ele, diz assim: olha, a tua oração foi ouvida no primeiro dia. Talvez a nossa oração, ela já foi ouvida no primeiro dia, mas se a gente não entender que também existe o inimigo que vai batalhar para que a tua promessa não seja cumprida, você vai ter, provavelmente, a intenção de desistir. Fica em pé nesse momento.